Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 11 em diante, tá certo? Que diz assim: Neemias anima o povo a reedificar as muralhas. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim: Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias. Me levantei à noite, junto com uns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava, o cavalo, né? De noite, saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam onde eu tinha ido, nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: Vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: Vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, quando Sambalate, o Hormonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: O que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: O meu Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução, mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Aleluia, glória a Deus.
Espero que vocês não tenham se cansado a leitura desse texto, tá certo? Mas foi essencial, porque essa história é um pouco longa, mas eu vou tentar abreviar para vocês. Tem diversos capítulos e versículos ainda, né, sobre esse tema, sobre esse assunto, mas eu vou tentar, sabe, fazer com que você entenda a história e o que houve para acontecer a reconstrução de Jerusalém. Bom, irmãos, Neemias era copeiro do rei. Entende, irmãos? Ele estava em terra distante, não estava em Jerusalém. Quem estava em Jerusalém era a sua parentela, irmãos e irmãs, vamos se dizer assim. E os seus pais já eram mortos e enterrados lá. Acontece que ele soube da notícia que a muralha foi destruída, caiu, pegou fogo, entende, irmãos? E ele ficou muito abalado, ele chorou por 3 dias, irmãos. Então, quando ele foi servir ao rei, o rei percebeu: nossa, tu não é assim, você não está doente, isso é doença do coração, isso é tristeza do coração. Então, ele teve que falar o que estava acontecendo. Ele disse: olha, porque onde meu pai e minha mãe estão enterrados, a terra que eu vivi, que eu morei, que eu cresci, Jerusalém, os seus muros estão arruinados, os portões quebrados. Entende, irmãos? E eu estou muito triste por esse acontecimento. Então o rei pegou e fez: e o que é que você quer que eu te faça? Você quer me pedir algo? E ele pediu cartas, se fosse da vontade do rei de ajudar, pediu cartas, pediu, sabe, autorização para ir reconstruir os muros de Jerusalém. Entende, irmãos? E o rei falou: você quer quantos dias? Quanto tempo isso vai me custar? Ou nos custar, tanto a você quanto a mim. Tá certo, irmãos? Porque Neemias tinha muito trabalho pela frente. E o rei também ia ficar sem o serviço de Neemias como copeiro. Entende, irmãos? Então, ajustaram um tempo e aconteceu que foi analisado e entraram em acordo. Então aconteceu que ele enviou cartas para soldados, para todo mundo, sabe, irmãos, para levar madeira para a reconstrução dos muros. E acontece, irmãos, que Sambalate, Tobias e Gesem ficou sabendo. E eles não eram do mesmo povo que Neemias. Então eles ficaram chateados, eles ficaram com raiva. Não queria que beneficiasse a Jerusalém, entende? Então eles ficaram tentando arrumar algo para acabar com o plano de Neemias. Então Neemias não tinha dito a ninguém, somente ao rei e aos homens de guerras, entende, irmãos? A quem ele estava levando as cartas, porque ele precisava dessa autorização, irmão, para essa viagem, entende? Então, de alguma forma, essa notícia vazou, mas ele ficou em sigilo, a não ser o rei, ele não falou mais nada a ninguém, como acabamos de ler no texto. Então ele chegou lá em Jerusalém, de madrugada, de noite, né?
saiu com um cavalo, inspecionou todo o muro, o que seria necessário para a reconstrução, o quanto de trabalho, entende? Iria tomar dele. Então aconteceu que Neemias convocou todo mundo. Ei, irmãos, quando Deus está no negócio, as coisas dão certo. Não tem quem bota pedra no caminho. Não tem quem se levante como pedra de tropeço. Cai por terra. O mal é desfeito, é quebrado. E o nome do Senhor é glorificado. Amém, irmãos? Neemias se coloca no lugar daquele povo. Ele ora muito ao Senhor, pede perdão pelos erros, pelos defeitos desse povo, mas que tenha misericórdia. Então as coisas foram acontecendo, amados, e todo mundo se juntou, se uniu, e Neemias começou a dar o direcionamento, dar as coordenadas, porque o Senhor lhe colocou ali como cabeça para essa reconstrução dos muros, das muralhas, entende? Dos portões. Mas o mais interessante que eu achei foi que Neemias disse, versículo de número 12: Me levantei à noite, junto com uns poucos homens que estavam comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. Então, irmãos, aquele desejo, aquele sonho, sabe, de fazer algo por Jerusalém, ele não contou a ninguém. Ele não saiu espalhando, porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. E no meio do caminho, se o inimigo quiser se levantar, ele vai te beneficiar na confusão e vai te impulsionar a realização de uma grande obra. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes a gente paga com a boca, a gente paga com a língua, por não saber refrear a nossa língua. Entende, irmãos? Não é tudo que você sai contando para todo mundo. Não é todo mundo que te abraça, que beija no teu rosto. Sabe? Que você tem que contar todos os passos que você vai fazer. Tudo que você for colocar em prática. E Deus já colocou em teu coração. Não sai revelando, não. Tenha sabedoria. Peça a Deus se te falta isso. Porque Ele dá a todos livremente. Peça sabedoria, tá certo? Não seja um tolo, porque até a Bíblia diz, irmãos, que aquele que fica de boca fechada, ele se passa como um sábio. O silêncio é importante. Entende, irmãos? Jesus, na cruz do Calvário, as pessoas pedindo para que ele saísse daquela cruz. Vai, tu não é o Deus dos Hebreus? Por que tu não sai daí agora? Entende, irmãos? Jesus, silêncio. Porque ele sabia que a sua vitória estava certa, estava garantida. O que ele tinha para fazer, o que ele tinha para falar, falou antes. Entende, irmãos? Ele não precisava ficar se explicando o tempo inteiro para o povo. Entende? E mostrando seus prodígios de maravilha, por mais que ele já tinha feito antes de chegar na cruz do Calvário, entende? Então há momentos que você precisa ficar em silêncio, fechar a boca, deixar Deus trabalhar, deixar Deus agir, e os resultados falam por você. Depois que tiver tudo pronto, não tem como ninguém mais impedir. Entende, irmãos?
Ou então, quando chegar no meio do caminho, no meio do processo, aí já é meio caminho andado, irmãos. Se eles descobrir, amém, deixa eles lá, pensarem o que quiserem. Mas você fique em silêncio. Conte as coisas só para quem de fato desfruta da sua vitória. Desfruta, sabe? Já desfrutou dos teus desertos. Que esteve contigo nos dias maus, nos dias difíceis e te estendeu a mão. São poucos que a gente pode contar para falar algo. E às vezes é melhor até não falar nada, tá certo? Fique em silêncio. Neste dia de hoje o Senhor pede para que você tome posse do desejo que você sentiu no coração de fazer. Fique em silêncio. Tá certo? Depois que tiver feito, todo mundo vai ver e vai entender que Deus é contigo. Vai entender que Deus trabalha através de você. Que você é um escolhido. E nada que você faz é em vão. Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Amém? Então, irmãos, acontece que por 6 vezes não estou diminuindo nem aumentando. 6 vezes Sanbalate, Tobia e Gesem tentou impedir os planos, a obra de Deus. Entende, irmãos? Chamando ele para conversar num vale. E depois de 4 vezes mandou carta dizendo: olha, depois de 4 vezes pedindo para que ele fosse conversar com eles no vale, para que eles parassem a obra, sabe o que aconteceu? Ele disse: eis que estou em uma grande obra, na qual eu não posso parar. E mandou oficiais falar isso por ele. E sabia que esses homens queriam lhe fazer mal. Então ele não paralisou a obra que o Senhor colocou em suas mãos para realizar. Depois, não satisfeito, eles compraram profeta, um homem de Jerusalém, para profetizar para Neemias se esconder, porque queriam tirar a vida dele. E ele disse: jamais eu irei fazer isso. Outra vez tentando fazer com que ele abrisse mão da obra da reconstrução dos muros, dos portões, entende? Da muralha de Jerusalém. Ele disse: eis que estou em uma grande obra na qual eu não posso parar. E pasmem. O muro foi reconstruído, a muralha foi reconstruída em 52 dias. Irmãos, é muito pouco. Tudo veio abaixo, ao redor daquela cidade inteira. Não só foi Neemias, tá certo? Ele convocou o povo de Jerusalém para fazer essa grande obra. E cada um, sabe, fez uma parte. A união fez a força. E mais uma vez, o Senhor foi vitorioso. Foi engrandecido. E o inimigo foi envergonhado. Amém, irmãos? Você irá vencer novamente. As tuas vitórias estão tão perto, tão perto. Você já reparou que quando algo muito grande está para acontecer, muita distração vem a você? Muito empecilho para te fazer perder a bênção
surgem em sua frente. É aí que quando tudo diz que não, você tem que perseverar e acreditar na promessa e acreditar num sonho que o Senhor implantou dentro do teu coração. Porque se ele surgiu, é porque Deus tem total poder para realizar. Você não iria sonhar algo que não pudesse alcançar. Se você olhar direitinho para a tecnologia, para onde a gente tem chegado, o desenvolvimento da cabeça humana, do cérebro humano, é sobrenatural. Por quê? Nós somos imagem e semelhança do Criador. Por mais que somos pequenos, Deus nos construiu com um poder muito grande. Amém, irmãos? De sonhos, de realizações, de obras. Tudo isso para a honra e glória do nome dele. Para que a palavra se cumpra, sabe? E a gente vai morar eternamente na presença do Senhor. O avanço da tecnologia não é em vão não, irmãos. É tudo para que a palavra de Deus se cumpra. Tá certo? Então, guarda na tábua do teu coração essa palavra de hoje. E não se esqueça. Medite nela. Não se esquece, por favor, de ficar de boca fechada. Quando tiver realizado aquilo que o Senhor propôs no teu coração, aí sim você conta. Ou então você deixa que eles mesmo vejam as boas obras que o Senhor tem feito na tua vida. Amém? Fica na paz do Senhor. Até o próximo vídeo. Não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Oremos. Pai nosso, amigo fiel, obrigado, Jesus, por tudo que fez e pelo que ainda vai fazer. Dá-nos, Senhor, sabedoria, inteligência e discernimento de tudo que está acontecendo à nossa volta espiritualmente. Ô Senhor, nos dá sabedoria e entendimento através da Tua palavra, Pai, para que a gente possa aprender com os erros e com as histórias anteriores que o Senhor nos deixou, para que nos dias de hoje a gente não falhasse, não caísse em tentação, para que a gente crescesse com a experiência da Tua palavra. Pai, é isso que nós te oramos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor e até a próxima mensagem. Fui!